Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Vamos lá para a aula de número 9 dentro da sistemática, que a gente vai falar mais um pouquinho dos reinos animais, do reino animalia. A gente vai falar já dos outros filos aqui, que seriam os animais invertebrados superiores. Só recapitulando, na aula de número 7, antes das verminosas, né, que foi a aula 8, a gente falou sobre 4 filos. O filo porífera, o filo das esponjas, o filo quinidária, o filo aí das águas-vivas, dos corais, da anêmona, o filo Plateumintes, que é o filo aí dos vermes achatados, como a tênia, planária. E, por fim, o filo Nematoda, que falava sobre vermes que tinham um corpo cilíndrico, que era o caso aí do Ancylostoma, era o caso da Ascaris lumbricoides, a lombriga, que a gente conversou na aula de verminoses também. Bom, agora a gente vai falar dos invertebrados superiores e qual é a novidade, de fato, que faz com que a gente possa classificar esses animais dessa forma. Eu sempre achei meio esquisito, né, chamar um animal de superior, mas na verdade tem a ver muito com a complexidade do corpo desses seres. Quando a gente está falando aqui do filo Molusca, a gente passa a ter o celoma, a cavidade que abriga os órgãos. Essa cavidade que ela é muito importante porque a partir desse grupo a gente vai ter órgãos importantes para o desenvolvimento do corpo, como um sistema circulatório com coração e vasos sanguíneos, o aparecimento de complexidade no tubo digestivo, então com órgãos que vão se assemelhar a um fígado. Então temos sim muitos avanços a partir aqui do surgimento desse celoma. Vai lembrar que os nematódios têm um pseudoceloma, um celoma que é falso, no sentido que ele não abriga órgãos, é um espaço usado aí, preenchido por líquido, usado como um esqueleto hidrostático, usado para circulação de nutrientes e usado até na locomoção. E a partir aqui dos moluscos, esse celoma começa a ser preenchido por órgãos. Se a gente fosse abrir a nossa cavidade aqui de um humano, a gente não veria muito espaço, porque esse celoma é muito preenchido por órgãos. Aqui em moluscos, ainda em anelídeos e até um pouquinho nos artrópodes, ainda há muito espaço dentro desse corpo preenchido por um líquido. No caso dos anelídeos, inclusive, eles usam para locomoção preenchimento desse líquido que é pressionado e depois expandido, e com isso eles ajudam aí a se locomover rastejando. Então entendo que não é um preenchimento completo logo de cara, mas já começam a ter órgãos habitando essa região, o que é bem interessante, tá? Agora, os moluscos têm um corpo mole musculoso, por isso esse nome molusca, né, de mole, mas entendo que, por exemplo, o músculo, ele é mole, né, mas ele é rígido em certos momentos, depende do quê? Da contração e do relaxamento. Então é um corpo mole feito basicamente de músculo, não há um esqueleto propriamente dito. Agora, uma coisa que é comum a todos deste grupo, deste filo, é a presença de concha. Todo mundo em algum momento da vida, porque alguns deles perdem a concha. É o caso de alguns moluscos no mar, como é o caso de alguns polvos, e a gente vai ter também o caso aí da lesma, né, que perde a sua parte da sua concha protetora para ficar mais leve. Então, em sua grande maioria, a gente vai ver sempre a concha ali aparecendo. Agora, é o primeiro grupo a ter um sistema circulatório, mas o sistema circulatório aqui é aberto. Lembra que a gente fala isso lá em fisiologia? O sistema circulatório aberto significa dizer que há sangue sendo passado por dentro de vasos sanguíneos, mas também direto no tecido. Não é o melhor dos sistemas em questão de distribuição de nutrientes, mas já é um avanço em relação ao que a gente tinha no passado. E o exemplar mais famoso é o caramujo, né, que aparece aqui nessa imagem, a imagem real, e aqui o desenho dele. Vale dizer que isso aqui já apareceu em vestibulares mais antigos, entender que ele tem várias partes importantes, como por exemplo o pé, que é a estrutura locomotora, que já é um certo tipo de ganho locomotor, porque ele não precisa mais rastejar assim nesse modelo de comprimir, esticar o corpo. Aqui ele vai comprimir apenas a região do pé, que tem geralmente uma secreção de um muco nos animais terrestres, para que ele possa deslizar com mais facilidade. E esses animais têm uma boca bem interessante que tem uma língua raspadora, chamada de rádula. Então ele vai raspando o ambiente para que ele possa alimentar de detritos. Por isso tem gente que bota na pele para que ele se alimente da pele morta, né, das células mortas. Eu não acho muito interessante não. Já lidei com molusco na época da faculdade e achava uma coisa nojenta pra caramba. Agora, outra parte interessante é a massa visceral. Aqui dentro da região da concha é onde ficam as vísceras, ou seja, é onde vão ficar os órgãos mais importantes. Perdão. Aqui fica muito parecido com o nosso caso, né? A gente tem os ossos aqui do esqueleto protegendo o tronco, onde ficam os principais vísceras. Aqui a gente não tem esqueleto, então a gente vai ter a concha protegendo a massa visceral.
E ainda assim a gente tem o manto. O manto é só um tecido conjuntivo aqui que vai secretar a concha, tá? E a concha protetora, que é rígida, feita à base de calcário. Então por isso que muita gente compara com o osso, porque ela é rígida como o osso, mas ela não vai ter a mesma estrutura histológica, tá? Em geral, a nível de nutrição, a gente vê alguns que vão se alimentar de detritos. A gente tem outros que são grandes predadores, como é o caso dos polvos e das lulas, tá? Mas a gente vai ver uma grande diversidade. E tem seres filtradores também, que vão filtrar água para se alimentar dos restos de alimentos ali. Reprodução, aqui é exclusivamente sexuada. Vejo que aqui a gente já está mudando, né? A gente tinha reproduções assexuadas antes. Por que só sexuada? Porque a gente vai observar que esses seres são cada vez mais complexos, dificultando uma reprodução assexuada para um brotamento, por exemplo. Sistema nervoso, intensifica-se o sistema nervoso ganglionar, então tem um crescimento de gânglio, mas ainda é ganglionar, no sentido que existe um gânglio central e uma distribuição de neurônios. E a excreção passa a ser por nefrídeos, que já é uma estrutura melhor. Nefrídeo lembra a palavra néfron, né? A gente fala isso lá quando a gente está falando do sistema excretor. O nefrídeo já vai ser uma evolução, um aumento, tá, de capacidade de excreção, mas não vai formar um rim propriamente dito. Então eles ainda ficam estruturas isoladas. E por isso esse nome nefrídeo e não néfron. E a respiração, em geral, ela vai ser cutânea, tá? Então, respiração pela pele, mas em alguns animais são aquáticos, a respiração é branquial. E a gente tem 3 grupos mais importantes aqui dentro do grupo dos moluscos que vale a pena vocês conhecerem. Os gastrópodes, que são seres rastejantes e que têm uma concha única, é o caso aí do caramujo, é o caso do caracol. A gente tem os bivalves, que vão ter 2 conchas, bi vem de 2 e valva de concha. São seres que são fixos, né? São césseis, são filtradores e vão ter essas 2 conchas. É o caso do mexilhão, é o caso da ostra, tá? Em geral eles vão viver fixos, não vão ter locomoção. Mas são importantes bioindicadores, porque esses animais, por filtrarem, eles acabam retendo muitos poluentes. Então a gente consegue entender se a qualidade da água é boa ou não a partir desses seres. Até por isso eu não sou muito fã de comer esse tipo de comida, porque em geral são animais que vão ser muito saborosos, dizem, nunca quis experimentar, mas que vão conter muitos poluentes dependendo da qualidade da água, tá? Na culinária belga, na culinária francesa, é muito importante esses animais, tá? Como o mexilhão e como a ostra. E a gente tem os cefalópodes, olha esse nome, cefalo, de massa encefálica, e pod de patas. Então são animais que têm uma massa encefálica desenvolvida e várias patas, que a gente vai chamar aqui de tentáculos. É o caso do polvo, da lula e do nautilus. O nautilus ele tem uma concha rígida em volta, ele lembra como se fosse um caracolzinho, só que com vários tentáculozinhos. Muito bonitinho e muito antigo. E o polvo e a lula, eles têm concha, por incrível que pareça, muitos deles, mas a concha é interna, protegendo exatamente o encéfalo. São animais muito inteligentes, tá? Dentro dos invertebrados, são os mais inteligentes que a gente tem, e muitas vezes a gente pode pensar que isso está associado a essa concha interna protetora do sistema nervoso e um desenvolvimento maior desse sistema. Agora, muito intrigante pensar que esses seres têm uma capacidade tão grande aí de raciocínio, a ponto que eles são os maiores predadores aí invertebrados do meio aquático. Fora isso, a gente ainda pode citar que o polvo tem uma capacidade de camuflagem interessante, onde ele mimetiza o ambiente. Isso também tem a ver com o desenvolvimento do sistema nervoso dele. Tá? Agora, importante que vocês tenham noção visual, vejam que o que a gente vai ter aqui em comum sobre esses 3 grupos, né? Os gastrópodes, bivalves e cefalópodes. A gente vai observar o corpo mole e musculoso, né? Então, para quem já comeu polvo, lula sabe que é molenga, mesma coisa aqui para o mexilhão, e a gente vai ter o mesmo caso no gastrópode. É a única coisa que une eles, tá? Porque até a concha, como eu falei, não é 100%, então a gente fala mais do corpo mole, por isso esse nome que pegou de molusca, que seria o nome do grupo, ou moluscos no português. Agora vamos para o segundo grupo, né, da nossa aula, perdão, que é o grupo dos filo Annelida, que são os anelídeos, no qual a gente vai ter como grande novidade aqui a metameria. Aqui vale dizer que essa novidade ela só fica restrita a 2 grupos, os anelídeos e os artrópodes. E o que é a metameria? É a segmentação corporal, ou seja, o corpo dele é segmentado em pedaços. Não é uma massa única como rolava lá nos moluscos. Até por isso o nome Annelida, desses anéis. Então veja aqui no desenho da minhoca que eu tenho vários segmentos. E aqui na imagem real também dá para ver esses anéis. Cada anel é uma repetição de estruturas. Então eu vou ter, por exemplo, uma estrutura excretora, eu vou ter uma estrutura respiratória e muitas vezes eu vou ter anéis especializados em reprodução, que no caso da minhoca a gente chama de clitelo, que é uma região mais gordinha, tá? Aqui tá aparecendo nessa parte aqui.
Ou seja, esses anéis já são uma forma de organização corporal. É uma segmentação, ou seja, o segmento do corpo em pedaços, mas isso tem a ver muito com a organização. E aí poucos sistemas perpassam por todos os anéis, como é o caso do sistema circulatório, que aqui passa a ser fechado, então o sangue só passa dentro de vasos, o que é muito interessante e ajuda muito na distribuição de nutrientes. E o sistema nervoso, que tem um gânglio central, mas depois a gente vai ver pequenos gânglios sendo distribuídos ao longo do corpo, fazendo com que cada anel tenha uma certa independência, mas ao mesmo tempo esteja coordenado, ou seja, controlado de uma forma um corpo só. A nutrição aqui é bem diversa, porque a gente tem animais que são aquáticos, temos animais que são terrestres, mas os terrestres de vida livre, que são os mais famosos, que é o caso da minhoca, eles são detritívoros, ou seja, se alimentam de detritos, mas acabam sendo muito importantes, isso já apareceu muito em questão de vestibular, para a agricultura. Então um solo humoso, né, que é um solo rico em matéria orgânica, importante na agricultura, é um solo rico também em minhocas. Essas minhocas ficam cavando túneis para se alimentar e, ao cavarem túneis, permitem a entrada de gás oxigênio e de gás nitrogênio para o solo. Importante para que essa planta possa sobreviver pela questão do oxigênio, para fazer respiração celular lá na raiz, e importante para a fixação do nitrogênio, no caso das leguminosas. Então, é um grupo, né? São seres vivos muito importantes para que a gente possa desenvolver essa cultura de agricultura na espécie humana. Existem seres parasitas, é o caso, por exemplo, da sanguessuga, mas realmente é um filo aí que tem uma certa diversidade. A nível de reprodução, eles fazem reprodução sexuada, mas a grande maioria dos seres aqui são hermafroditas, ou seja, produzem os dois tipos de gameta, masculino e feminino. Inclusive tem aquela musiquinha, né? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, minhoco, minhoco, me dá um beijoco, eu acho. É lá do outro lado. Basicamente porque a minhoca aqui ela tem uma parte masculina e uma parte feminina. E ela pode, inclusive, se autofecundar, o que é interessante porque ela pode se reproduzir sozinha. Reprodução ainda sexuada, porque há troca de DNA. E cria um ser vivo que é diferente daquele original. Não muito diferente, porque eu estou só rearranjando os genes, mas sim diferente, tá? Outro ponto muito importante é dizer que o sistema nervoso aqui também tem esse ganho, uma vez que a gente vai começar a ter a criação de pequenos gânglios, e a excreção se mantém na forma de ser a partir de nefrídeos, tá? A respiração, mais uma vez, em geral, ela é cutânea, pela pele, mas os animais aquáticos vão fazer respiração branquial. Agora, partindo para os grupos, a gente vai separar esses grupos aqui de acordo com o que talvez vocês nunca tinham pensado, que é a questão de cerdas, tá? Então, esses animais, em geral, eles são ou nadantes ou vão ser seres que vão se rastejar. E para isso é importante que eles tenham atrito ou com a água ou com o solo para conseguir se locomover. E daí a gente separa esses grupos em oligoquetas, poliquetas e irudinhos. Repara que nos dois primeiros eu tenho a palavra quetas aqui repetida, que tem a ver com cerdas. Oligo vem de poucas. Poli, muitas. Então, oligoquetas são geralmente terrestres, são aqueles que vão acabar rastejando e tem poucas cerdas. O solo já vai atritar mais, então poucas cerdas é suficiente para sua locomoção. É o caso da minhoca. A gente tem as poliquetas, que são muitas vezes chamadas de minhocas do mar, não está muito certo isso, mas sim são os anelídeos aquáticos. Eles têm muitas cerdas, porque vai ter menos atrito com a água. É o caso dessa poliqueta aqui, bonitinha, chamada de poliqueta errante. E os irudíneos, eles não vão ter cerdas, tá? E aí os irudíneos, o mais famoso de todos é a sanguessuga. Até por isso é muito difícil de você tirar ela. Eu já tive o desprazer de ter 3 sanguessugas na época da faculdade. Fui numa cachoeira muito suspeita, né? Eu e meus amigos. Para quem se aula de doenças sabe disso, eu tenho uns amigos muito curiosos aí, que ficam me levando para os lugares estranhos. E a gente mergulhou de boa. Quando eu levantei, nossa, 3 sanguessugas aqui no meu abdômen. Foi um caos. Para tirar, você tem que dar uma giradinha assim, né? Porque ela trava com a boquinha dela circular e ela vai sugando o seu sangue. Ela é um parasita, tá? Então ela se alimenta de sangue, é hematófaga, e ela precisa ficar presa ali à pele do indivíduo. Vai fazer isso com outros animais também, tá? Não só com humanos, vale se dizer. Vamos seguir para o próximo grupo. Esse aqui eu vou falar um pouquinho mais porque é um grupo muito importante, é o terceiro de hoje, que é o filo artrópoda. O filo artrópoda já foi um filo aí que conquistou o ambiente terrestre. Ele basicamente dominou por muito tempo, uma época esquisita da nossa história, onde tinha muito oxigênio na nossa atmosfera. Essa quantidade absurda de oxigênio, inclusive, criou animais desse filo que eram gigantes, tá? Metros, o que é muito esquisito hoje, porque a gente vê artrópodes sempre sendo muito pequenininhos. E quem são esses artrópodes? São os insetos, são os crustáceos, são os aracnídeos, tá? São grupos hoje pequenos, mas muito diversos. Até hoje,
é o filo mais diverso que existe no planeta do reino animal. Então é um filo muito curioso e o que eles ganham de novidade aqui para tanta diferenciação? E aqui vale dizer, essa novidade só fica neles, porque eles são um ponto extremo evolutivo, no sentido que não surgiu nenhum grupo a partir desse filo. Patas articuladas, exoesqueleto de quitina. Duas novidades muito importantes e por isso muito cobradas em prova. Patas articuladas. Até esse dado momento, no reino animal, não tinha nenhum ser vivo capaz de caminhar, de andar. A gente só tinha seres rastejantes. Então, a pata articulada aqui é um grandíssimo ganho, porque eles vão passar a caminhar pelo ambiente terrestre e vão ter uma vantagem muito grande por isso. Outro ponto importante é que muitos aqui vão ter capacidade de voo também. Então, isso é um ganho ainda maior. E o exoesqueleto de quitina, que é muito importante, porque vejam que até agora a grande maioria respirava pela pele, respiração cutânea. E por respirar pela pele, a pele precisa ser fina e úmida, o que limita os espaços ocupados por moluscos, por anelídeos, como os oligoquetas. E isso faz com que eles ficassem restritos a regiões próximas à água, coisa que os artrópodes não farão. Porque o exoesqueleto de quitina ganha duas coisas. Uma proteção estrutural, porque é uma estrutura rígida, externo, esqueleto, então duro. E feito de um açúcar, que é a quitina, mas é um polissacarídeo, que é realmente muito rígido. Quando a gente pisa numa barata e faz aquele crack, o que a gente está quebrando ali é o exoesqueleto. Então há uma proteção muito boa contra impactos, mas há uma proteção contra desidratação. A quitina, ela impermeabiliza a pele desses animais. Então a gente já vai ver esses animais vivendo em regiões mais desérticas, mais secas, tá? O que é muito importante porque eram regiões não habitadas por animais até a altura do surgimento desses seres, tá? Agora, esse filo também tem um corpo metamerizado, ou seja, tem um corpo segmentado. A diferença aqui é que não são segmentos iguaizinhos, que nem é o caso dos anelídeos. A gente já vê pequenos segmentos que são unidos a outros segmentos e formam o que a gente chama de tagmas. E a gente vai ter uma importância muito grande aqui na polinização por parte desse grupo. Isso tem a ver, a gente vai falar depois quando eu falar de plantas, lá em Sistemática 11, na taxonomia animal, que a gente vai ter uma conexão evolutiva entre angiospermas, que é o grupo de plantas que produz flores e frutos, com os artrópodes, porque eles surgem na mesma época. Então a gente vê uma relação aí de protocooperação que evolui para uma relação mutualística muito interessante, onde muitos insetos polinizam, que é realmente transportar o grão de pólen e ajudar na reprodução das angiospermas por viverem juntos. Uma relação muito interessante, né? Porque a gente não tem uma boa relação com o meio ambiente, né? A gente acaba destruindo muito. Mas os seres que dominavam nessa época, não, eles tinham uma relação muito legal com as plantas. E um exemplar mais famoso, a gente poderia citar a formiga, a gente pode citar a abelha, a gente pode citar a aranha, o camarão, muitos outros. Aqui não faltam exemplos, né? Porque é um filo que a gente conhece bem. Em relação à nutrição, vale dizer que alguns são carnívoros, tá? Outros são herbívoros, então vão se alimentar ou de carne ou de vegetais. E a gente tem os nectívoros, né? Que são esses que geralmente são responsáveis pela polinização, que vão se alimentar do néctar e por isso vão voltar aquelas flores. A reprodução, novamente, aqui ela é sexuada apenas e ela pode ter ou não a metamorfose, uma etapa de vida. A gente vai falar mais sobre isso. A questão da metamorfose está mais associada ao grupo, subgrupo aqui dos artrópodes, chamado de insetos. Em relação ao crescimento, aqui a gente tem um grande porém, que é a questão justamente do exoesqueleto. O exoesqueleto de quitina, ele é externo, e isso faz com que o crescimento seja limitado. Imagine que eu fosse o Homem de Ferro, imagina que sonho, né? Se eu tivesse aquela armadura quando criancinha, a minha armadura de criança não ia caber mais no meu corpo hoje, porque eu cresci de tamanho. Ou seja, quando a gente pensa no esqueleto externo, a gente tem que entender que o crescimento vai ser atrapalhado pela presença desse exoesqueleto. Até por isso, os outros animais, como no nosso caso, a gente cresce sempre por igual, ou seja, a gente cresce numa quantidade constante. No nosso caso, porque o esqueleto é interno, nos outros animais, porque nem tem esqueleto, é o caso dos moluscos. Agora, nos artrópodes, vejam que eles vão crescer, parar de crescer um tempo, cresce um pouquinho mais, para de crescer. O que está acontecendo? Enquanto ele está crescendo, é porque o exoesqueleto dele ainda não está no tamanho máximo, ou seja, ele está crescendo ali dentro do exoesqueleto, cresce, 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 até certo ponto. Só que chega num ponto que ele não consegue crescer mais porque o exoesqueleto está no tamanho dele. Então o corpo está ali muito pressionado. Pensa tipo você com uma calça skinny ou para as meninas calça legging muitas vezes, né? Está no mais apertado possível, ele está no limite. Ele não tem potencial de esticar esse exoesqueleto, porque ele é rígido. Então o que acontece eventualmente para esse tipo de animal? Eventualmente ele
sai do exoesqueleto. Ele rompe o exoesqueleto antigo, rasga ele e vai construir um novo esqueleto. Esse processo, essa troca de exoesqueleto, a gente vai chamar de muda, ou também de ecdíase. São trocas de exoesqueleto que vão ser importantes para que ele possa continuar crescendo. Veja que após uma muda, o que a gente está observando? Um crescimento. A mesma coisa nos dois gráficos. Por quê? Depois da muda, ele não está com o exoesqueleto ainda pronto, o próximo. Então ele ainda está flexível e com isso esse animal consegue crescer. Agora, no momento que esse exoesqueleto enrijece, ele não vai poder crescer mais do que isso. Então ele pode precisar fazer algumas trocas ao longo da vida. Quantas trocas? Varia de espécie para espécie. Até porque tem espécies que duram poucos dias, tem espécies que duram vários meses. E aí, nesse caso, vai variar muito de espécie para espécie. A muda, ela é muito presente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê muito ouvindo cigarra, né? A cigarra, para sair do exoesqueleto, é um processo doloroso, né? Pensa você sair de uma calça de lycra, aquele borrachado assim, né? É doloroso, porque você está muito apertadinho ali. Então ela faz aquele barulho, ela grita aquilo ali. Então a gente pensa que tem a ver com a reprodução. Em alguns casos tem, tá? Ela tem cantos diferentes. Mas muitas vezes aquele grito é um grito realmente de saída do exoesqueleto para que ela possa depois fazer um novo exoesqueleto. Em geral, muita gente fala que isso indica chuva e tem muitas vezes a ver, tá? Não é sempre, porque é bem aleatório, mas pode ter a ver no sentido que esses animais conseguem perceber a umidade do ar e escolher o momento certo de trocar o exoesqueleto. Porque durante o período que ele está sem, ele está sujeito à desidratação. Então faz mais sentido você trocar de exoesqueleto no momento que a umidade está mais alta, porque você vai ter menos risco de desidratação, tá? Um ponto que eu quero só fechar essa ideia de muda é o seguinte: o crescimento vai ser em etapas. Então você sempre tem que saber reconhecer esse gráfico onde o crescimento vai acontecer por um tempo e depois ele cessa. E o outro ponto desse gráfico que você precisa saber é quando a muda acontece, que é sempre o ponto antes do crescimento, tá bom? Agora, avançando um pouquinho, a gente vai falar de grupo a grupo, ou seja, eu vou falar do grupo dos insetos, vou falar do grupo dos aracnídeos, dos crustáceos e depois do último grupo, que é um grupo menos famoso, que é o grupo dos miriápodas. Vamos começar pela classe insecta, que é o grupo dos insetos. Aqui a gente já tem que fazer diferenciações, que é assim que aparece mais, tá? Primeiro ponto, aqui temos os tagmas, ou seja, as partes do corpo desses seres. Os insetos são os únicos que têm 3 partes do corpo, a cabeça, o tórax e o abdômen. Ou seja, eu vou ver 3 bolinhas aqui de fragmentação corporal. Além disso, eles têm 3 pares de patas. As patas sempre partem aqui da região intermediária, o tórax, tá? E são sempre 6 no total. Até por isso já foram falados de hexápodas, tá? A ideia de hexa, 6, poda, patas. Além disso, a gente vai ver que esses seres se distinguem dos demais por terem um par de antenas apenas, tá? A gente vai ver que tem um grupo que também imita isso, mas nesse caso aqui vamos gravar que eles têm um par de antenas, ou seja, são 2 anteninhas. As antenas são importantes na percepção do ambiente. Esses animais usam muito dessas estruturas. Agora, a nível de diferenças, coisas que eles têm, por exemplo, 2 pares de asa. Muitos animais, insetos, vão acabar modificando essas asas a ponto de que essas asas nascem vestigiais, ou seja, elas não são funcionais, são atrofiadas, mas, por definição, todo inseto tem 2 pares de asa. Formiguinha, por exemplo, muitas não voam, mas por quê? Tem asas vestigiais. A asa está lá, tá? E vão ter aparelhos bucais interessantes, ou seja, na boca deles a gente vai ver muitas diferenciações. Então depende muito da dieta. Então o mosquito, por exemplo, tem um aparelho bucal na forma de uma agulha, para que possa furar a pele e sugar o sangue. A gente tem alguns que tem um aparelho que lembra um canudinho, que é o aparelho sugador, em geral são os nectívoros. A gente tem outros que tem uma linguinha que sai, que são os de lamber, que vão acabar se alimentando geralmente também de sucos. Então cada um deles tem um aparelho bucal diferente, atrelado, né, adaptado ao seu tipo de nutrição. A nível de respiração, recapitulando quando a gente fala lá em fisiologia, eles vão respirar por traqueias, algo que é muito importante, a UERJ adora cobrar isso, que é lembrar que a troca aqui acontece diretamente com o tecido, então a traqueia são pequenas estruturas rígidas que têm pequenos poros na pele, onde eles vão se conectar diretamente com o tecido. Então o sangue aqui não faz parte, tá, da distribuição de oxigênio, tanto que o sangue deles é chamado de hemolinfa, porque é transparente, não tem pigmento respiratório. Agora, um ponto que também a gente tem que deixar claro em relação às traqueias é que elas estão espalhadas pelo corpo. Então, se eu, por exemplo, abaixasse a cabeça de uma barata na água, eu não vou afogá-la, porque ela não vai respirar apenas por 2 poros, como é o nosso caso aqui no caso do nariz. A excreção aqui a gente já vê uma melhora em relação
a presença dos nefrídeos, que é a partir dos túbulos de Malpighi. E a gente vai ver também nesse grupo, gente, uma grande diversidade. E essa diversidade faz com que a gente observe, inclusive, também desenvolvimentos diferentes. Então, os insetos, eles podem ter ou não a metamorfose. A gente tem alguns insetos que vão viver sem fazer a metamorfose, então eles já nascem semelhantes ao adulto. A gente vê aqui embaixo, ele vai de ovo a jovem a adulto, ou seja, ele não muda muito, ele já nasce parecido com o que vai ser o adulto, é o caso da traça, tá? Mas isso aqui é algo pouco comum nos insetos. A grande maioria deles vai fazer metamorfose. Só que tem dois tipos de metamorfose, a metamorfose incompleta e a completa. Os animais que fazem metamorfose incompleta, a gente chama eles de hemimetábolos. Hemi vem de parcial. Então, é um metabolismo parcial por metamorfose. E os que fazem metamorfose completa, a gente vai chamar de holometábolos. São aqueles que vão fazer uma metamorfose aí completa. Essa palavra holo vem de completa. Vamos para os hemimetábolos primeiro, está aqui no meio. Eles vão passar da fase de ovo, vão para a fase de ninfa e depois eles vão para a fase de adulto. A fase ninfa aqui, ela tem a ver com a falta de maturidade sexual. Essa é a característica mais importante, ou seja, a ninfa não tem capacidade reprodutiva. Ela não pode gerar filhos ainda, só quando ela vira adulto. Agora, em geral, também pode estar associado com a falta de asas, tá? Então a ninfa é uma fase que, caso o adulto tenha asas e seja um animal voador, a ninfa não vai ter essa capacidade de voar. Quais seriam exemplares aqui que a gente poderia citar desse processo? É o caso do gafanhoto, é o caso do grilo e é o caso da barata. Por que eu gosto de falar da barata especialmente? Porque a barata, a gente tem a prática de dizer em casa, né? Quando vê uma barata voando, fala, meu Deus, aquela barata radioativa, ela vai me atacar. E muita gente tem medo, né, de barata. É um animal nojento, vamos deixar claro, mas não é um animal que nos faz muito mal. Agora, toda barata voa. Isso é muito importante, vocês sabem, porque a barata adulta tem asas. Ah, mas a barata aqui de casa não voa. Significa dizer que você está lidando com ninfas. Isso é uma boa notícia. Significa dizer que a gente ainda está numa fase inicial de vida, dá tempo de você controlar essa infestação. Quando está adulta, em geral, é porque ela já tem uma certa idade. E isso quer dizer que ela passou para a fase adulta e por isso que está voando, tá? Curiosidades aí nas aulas de biologia. Bom, e por fim, quem são os holometábolos? Holometábolos são aqueles que fazem metamorfose completa. É o clássico da borboleta, da mariposa. Ou seja, há uma mudança completa de vida. Ela sai da fase de ovo, vai viver uma fase de larva, depois ela vai passar por uma grande transformação, que é a fase de pupa, onde ela fica num casulo, ou seja, ela fica ali um pouco exposta, né? Porque ela não vai ter locomoção. E depois ela sai na forma de adulto. Então aqui, da larva para adulto, é uma transformação severa de nicho ocupado, ou seja, o espaço e o modo de vida dela, e principalmente de características externas. Por isso o nome metamorfose. Agora, por que a metamorfose completa existe? Isso foi uma pergunta já muito comum e discursiva. E é interessante que vocês conheçam. Faz sentido fazer metamorfose porque a larva não vive no mesmo local da adulta. Logo, elas vão competir por nutrientes? Não. Elas vão acabar vivendo em ambientes distintos, vivendo suas vidas e por isso há uma chance maior de prosperar. Tiver a mesma coisa nos anfíbios, a gente vai ver depois em Cordados. Os anfíbios, o girino não compete com o adulto, então isso acaba fazendo com que tenha maior chance de sucesso reprodutivo por parte desses indivíduos. Por quê? Pense comigo, um leão pequeno ou um leão adulto, quem é que vai se alimentar primeiro? É o adulto. E isso pode fazer com que o filhote morra e essa espécie pode desaparecer por isso, porque há uma competição muito intensa por alimento. Tá? Então faz sentido fazer metamorfose. Agora, cuidado, tá? Essa fase de pupa, que é a fase do casulo, ela também pode aparecer com o nome de crisálida. Tá? Então, ovo, larva, que geralmente é a lagarta que a gente chama, pupa ou crisálida, que é a fase que ela entra no casulo, onde ela fica um pouco vulnerável e sai na forma de adulto, tá? Que vai ser o caso da borboletinha. Depois, a gente vai para o subfilo crustácea. Já vou passar aqui o slide que vai ter a forma comparativa. Então, lembrando, ó, os insetos tinham 6 patas, 2 antenas, né, um par de antenas, cabeça, tórax e abdômen. Agora, a gente vai ver que os crustáceos eles vão ter menos partes, menos segmentos, menos tagmas. Eles só têm um cefalotórax e um abdômen. Mas eles vão ter mais patas, tá? Eles vão ter 10 ou mais patas, 5 ou mais pares de patas. Aqui no caso eu desenhei a lagosta, que tem 10, tá? A lagosta ela vai ter também 2 pares de antenas, o que é um padrão para o grupo. Então veja que a percepção dos crustáceos é melhor. Isso faz sentido porque eles vivem na água, um ambiente que antigamente tinha muita competição e até hoje é muito competitivo comparado ao ambiente terrestre.
E a gente tem como grandes aí, novidades extras que só eles têm, a presença às vezes de pinças ou garras, que a gente vê lá no caso do siri e do caranguejo, tá bom? Depois, a nível de respiração e excreção, a gente vê diferenças. Como são aquáticos, a respiração aqui é branquial. E a nível de excreção, é uma glândula similar aos túbulos de Malpighi, mas a gente vai ganhar o nome de glândulas verdes. Tá? E os aracnídeos? Os aracnídeos, mais uma vez, vão repetir aqui a questão dos tagmas. Então tem cefalotórax e abdômen. Mas eles vão ter menos patas em relação aos crustáceos, mas mais em relação aos insetos. Eles têm 8 patas. No total, 4 pares. E aqui eles não vão ter antenas, essa é a grande diferença deles. Mas em substituição às antenas, eles têm estruturas sensoriais que são chamadas de pedipalpos, tá? Que vão ser até melhores do que as antenas. Muitas vezes os pedipalpos têm uma capacidade de percepção muito boa do ambiente e por isso os aracnídeos são excelentes predadores, tá? Em geral eles são carnívoros aqui, não herbívoros. Eles também vão ter quelíceras, tá? Que podem ter a capacidade de inocular peçonha, que forma como se fosse uma garrinha, né? E essas estruturas são perigosíssimas em caso de animais peçonhentos, tá? Além disso, a gente pode ter, e aqui só nas aranhas, tá? A presença da glândula fiandeira, que é a glândula que vai produzir a teia. Ela fica aqui na pontinha do abdômen. Esse grupo, tá? Aqui é muito mais diverso do que parece. Então a gente pode citar o carrapato, a gente pode citar o escorpião, a gente pode citar o opilião, além das aranhas, que são realmente as mais famosas, tá bom? Em relação à respiração, a gente vê aqui uma similaridade com os insetos, mas uma grande diferença. Lá eram traqueias. Traqueias porque eram poros, então, na pele, que se conectavam direto aos tecidos. Aqui são os mesmos poros, por isso o nome filotraqueia. Só que a gente muda o nome para filo porque há conexão com o sistema circulatório. Então, tanto em crustáceo quanto em aracnídeo, o sistema circulatório participa, sim, da distribuição de oxigênio. É só inseto que a troca com oxigênio é direto com o tecido, tá bom? E a nível de excreção, mais uma vez, uma glândula muito similar aos túbulos de Malpighi e às glândulas verdes, mas aqui ganha o nome de glândulas coxais, tá bom? E o último grupo é o subfilo Myriapoda, que tem aí 2 subgrupos, são os quilópodes e os diplópodes. Aqui eles são famosos por terem muitas patas, tá? Os quilópodes têm 1 par de patas por segmento, enquanto que os diplópodes têm 2 pares de patas por segmento. O mais famoso quilópode é a lacraia, essa que está aqui desenhada, e o mais famoso dos diplópodes é o gongolo, tá? A gente pode citar também a centopeia. Eles possuem um par de antenas, eles possuem uma cabeça e um tórax segmentado, e a respiração deles é traqueal, assim como dos insetos. Bem como a excreção vai ser aqui por túbulos de Malpighi. O que faz a gente pensar que esse subgrupo aqui sai a partir dos insetos, tá? Ou eles podem ter sido até os mais ancestrais de todos e foram reduzindo, porque na minha cabeça isso aqui lembra muito um anilídeo, né? Então pode ser, aí a gente não tem confirmação disso ainda, mas pode ser que os Myriapodas tenham sido os primeiros artrópodes que depois foram aí gerando espécies de aracnídeos, crustáceos e insetos. Mas a gente vê uma similaridade bem grande aqui desse grupo com os insetos. Agora, vamos lá para o próximo e 4º filo que a gente vai aprender hoje, que é o filo Echinodermata, que é o filo dos equinodermas, seres que são normalmente chamados de do mar, porque em geral o nome deles sempre vem um nome primeiro e depois do mar. Pepino, do mar. Holotúria, do mar. Estrela, do mar. E a gente vai ver esses animais só habitando o ambiente marinho, mas eles têm uma novidade muito intrigante aqui, que é o endoesqueleto. O endoesqueleto é o esqueleto interno. Um esqueleto bem rígido, feito de calcário, que lembra os nossos ossos. Lembra, não é igual. E esse endoesqueleto vai se manter para os cordados, que é o nosso grupo. Agora, por que aqui eu acho muito importante vocês lembrarem dessa questão do endoesqueleto? Porque isso vai unir esse grupo, que é um grupo aparentemente muito simples, ao grupo dos cordados, que é o nosso grupo. Além disso, a gente tem a deuterostomia unindo nós dois. A gente vai falar mais sobre isso lá no cladograma, que é a formação do ânus primeiro antes da boca. Algo que também une o grupo do equinoderma ao grupo dos cordados. Eles são aí seres de simetria radial, então tem vários lados iguais, porém, curiosamente, a fase de larva deles, que existe, é simetria bilateral, mostrando a sua ancestralidade. Essa simetria radial vai acabar fazendo com que um sistema nervoso dele seja também radial, ou seja, tem um gânglio central, mas vai ter várias ramificações para as diferentes partes do corpo. E eles têm poucos sistemas, tá? Eles acabam tendo uma substituição de vários sistemas como o circulatório e como uma forma de locomoção,
tudo pelo sistema ambulacrário, que é um sistema, ó, que são esses tubinhos que aqui aparecem, que são canais que vão ser passados aí pela água do mar mesmo. E essa água vai levar comida, essa água vai levar embora as excretas, essa água acaba sendo um grande sistema circulatório, atrelado a um sistema excretor e até uma forma de alimentação e de locomoção, porque quando a água entra, acaba gerando uma pressão e isso empurra o animal, tá? Então, para quem já viu Bob Esponja, né, o Patrick Estrela anda como se tivesse patas. Aquilo não existe, né? A estrela do mar, o máximo que ela faz é isso, ela é empurrada pela água e ela anda daqui para cá. E ela faz isso. Ela, assim, praticamente zero locomoção, é quase que um ser vivo séssil, mas como não é fixo, preso, a gente não vai falar que eles são sésseis de verdade, tá? Em relação à reprodução, eles fazem reprodução sexuada, em sua grande maioria, com fecundação externa, lançam os gametas na água, mas eles têm aí um desenvolvimento indireto e são capazes de regenerar parte do seu corpo, tá? Então, aí mantém-se a ideia, novamente, de reprodução sexuada. E, por fim, o último grupo que a gente vai estudar é o grupo dos cordados, que é um grupo que a gente vai falar em mais detalhes na próxima aula, porque eles têm subgrupos importantes, que são aí os grupos de vertebrados. Mas, antes da gente avançar, eu quero falar sobre a ideia do filo cordata, que é um filo que não é a mesma coisa ser vertebrado, porque ser cordado é ter notocorda, que é uma estrutura importante durante o nosso desenvolvimento, mas que, na grande maioria dos cordados, ela desaparece depois quando a gente nasce. A gente vai ter o tubo nervoso dorsal, que vai levar à formação de um sistema nervoso bem mais avançado e bem mais complexo, tá? E que é formado a partir da notocorda. A notocorda, durante o nosso desenvolvimento, ela toca aquele tecido externo chamado de ectoderma e forma células nervosas que vão compor o tubo nervoso dorsal. A gente tem as fendas faringianas, são espaços, né, buracos na faringe, que levariam à formação de brânquias em alguns grupos, e no nosso caso vai levar à formação depois de um fechamento de faringe, apenas um tubo respiratório. E a cauda pós-anal, que é algo comum a todos do grupo. Muita gente fala muito da cauda pós-anal porque a gente não tem mais a cauda, a gente tem um vestígio da cauda que é o cóccix, mas todos aqui vão ter cauda pós-anal em algum momento da vida. Além disso, lembrar que nós somos deuterostomados, porque a gente vai compartilhar isso com os equinodermas. Então, o nosso ânus é formado primeiro, depois é que se forma a boca. Mas aqui dentro, tá, dos cordados, a gente tem três grandes grupos. Os vertebrados e os protocordados, são os primitivos, que vão ser divididos em urocordata e cefalocordata. Urocordata e cefalocordata, que são os protocordados, os cordados primitivos, vão ter notocorda durante toda a vida. Essa é a primeira característica distintiva deles. Agora, os urocordatas têm a notocorda indo até a região urogenital, tá? Então vai da base até a região urogenital, enquanto que os cefalocordatos, como o nome já diz, céfalo, vai até a região encefálica. Então preenche todo o corpo do indivíduo. A gente só tem dois seres, duas espécies que são aí desses grupos. No caso do urocordata só tem a espécie assídia. E no caso dos cefalocordatos só tem a espécie anfioxo, que depois a gente vai ver que são seres ainda muito simplesinhos, tá? E no caso dos vertebrados, a grande novidade é que a gente vai ter crânio e coluna vertebral, que a gente vai observar uma proteção maior do sistema nervoso, muito importante, e substitui a notocorda nesse papel de sustentação, no caso aqui dos grupos dos protocordados. É o caso dos humanos, é o caso dos peixes, é o caso do sapo, muitos seres, tá? Aqui realmente é uma diversidade muito grande, e a gente vai falar na aula de número 10. Agora, para a gente fechar, eu quero falar sobre essa evolução aqui do reino animal. Então a gente vai recapitular todos os grupos. Aqui temos os poríferos, que seria um grupo mais antigo, que vai passar a ser o primeiro grupo animal, que é eucarionte, pluricelular, heterótrofo e sem parede celular. A grande novidade aqui sendo a multicelularidade. Depois a gente tem o surgimento dos quinidários com a presença de tecidos de verdade, endoderma e ectoderma, né? Eles são diblásticos, tem apenas dois tecidos. Lembrar que são as águas vivas, né? As anêmonas, que tem os quinidócitos que atacavam seres e que levavam a uma urticária. A gente passa a ter, com a triblastia, ter três tecidos embrionários, o surgimento dos plateumintos, vermes achatados, que tem um tubo digestivo já, né, incompleto, apenas boca, 100 anos. Depois, com o surgimento do ânus e o tubo digestivo completo, a gente vê o surgimento do grupo dos nematódios, vermes cilíndricos, como era o caso da lombriga. Depois, a gente vê o marco, lembra que eu falei, dos invertebrados superiores, que seria a presença do celoma. Repare que o celoma, então, vai estar comum a todos os 5 grupos que a gente estudou hoje. Só que aqui, vejam que no celoma a gente tem uma bifurcação.
Isso aqui seria uma das formas mais modernas de pensar, tá? A gente vai lá depois, vai ter uma alteração muitas vezes em alguns cladogramas. A gente vai ter a separação para os protostomados. Proto, primeiro, estoma, boca. Então, aqui a boca se forma primeiro. Os estudos mais recentes apontam que moluscos, anelídeos e artrópodes seriam classificados dessa forma. Isso é uma questão de convenção, tá? Mas se a gente pensar que todo mundo que tem boca e ânus envolve os nematóides, a gente poderia dizer que os nematóides também são protostomados, porque a boca vai ser formada primeiro. Só que a convenção dita é que a gente vai fazer essa separação a partir daqueles que têm celoma, tá? Por isso que eu estou considerando aqui a partir de moluscos. Então, moluscos, anelídeos e artrópodes, a boca se forma primeiro. E nos equinodermas e cordados, são deuterostomados. Então, a boca se forma depois. Deutero vem de depois. Aqui nesse grupo, a gente vê os moluscos com a presença da concha, o corpo mole e musculoso. Os anelídeos e artrópodes com o corpo segmentado, aqui o tópico 7. E anelídeos se diferenciam dos artrópodes, porque os artrópodes eles vão ser detentores aí de um exoesqueleto de quitina e patas articuladas, enquanto que os anelídeos não possuem isso, eles possuem as cerdas, né, e os anéis, ou seja, todo o corpo é segmentado quase que por igual. A gente vê o surgimento do endoesqueleto aqui nos equinodermas, que vão se diferenciar dos cordados por serem seres muito mais simples, de simetria radial e de ter aquele sistema ambulacrário. Enquanto que os cordados vão passar a ter a notocorda, as fendas faringianas, a presença também da cauda pós-anal e, por fim, do tubo nervoso dorsal. Tá? Esse cladograma é muito importante de vocês conhecerem para vocês reconhecerem todos os filos, tá? E até por isso é o que acaba sendo muito cobrado aí em provas vestibular, como a prova do Enem, que já cobrou esse esqueminha aqui de formas diferentes, tá bom? Bom, a gente fecha a nossa aula de número 9 aqui e a gente vai avançar depois para a aula 10 para fechar o reino animal, falando do grupo dos vertebrados e aprofundando um pouquinho mais nesse filo cordata, o filo dos cordatos. Então até uma próxima, um grande abraço e valeu!